Fala galera, beleza? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão aí, todos que estão chegando, né? Estamos aí mais uma aula, vai ser uma aula rapidinha, no máximo 20, 30 minutinhos, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra, né? Então, nas aulas anteriores vimos o conteúdo de frações em 3 partes, né? E no assunto de hoje, deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês, né? E no assunto de hoje, iremos trabalhar e iniciar, né, a nossa preparação para o conteúdo de funções. Não dizendo que o assunto anterior de conjuntos também faz parte dessa preparação até a gente chegar e definir esse conteúdo maravilhoso do mundo da álgebra. Pena que muitos alunos acreditam que esse conteúdo é um conteúdo... como é que eu posso dizer? Um conteúdo muito difícil, super difícil, aquela coisa toda. Eu penso o contrário. Eu acredito que dependendo da forma que o conteúdo de funções chega até os ouvidos dos alunos, eu acredito que eles vão entender e compreender que é um conteúdo de forma dinâmica e tranquila. Outra coisa importante sobre o conteúdo de funções é que para ele ser bem compreendido, é necessário todas essas etapas que a gente vem vendo, né, no ramo da álgebra, não só da matemática básica, como quando a gente viu uma introduçãozinha com equações, aquela coisa toda, como também o conteúdo anterior, que a gente dividiu em 3 vídeos, em 3 partes, né, que seria o conteúdo de conjuntos. Então é de grande importância, de suma importância que isso aconteça. Então, se você chegou até aqui, se você está vendo esse vídeo aí, chegou do nada e se deparou, você que é meu aluno também do curso, você fica até o final, que você vai entender um pouco sobre as pré-funções, né? Então, hoje, nesta aula, a gente não vai falar exatamente de funções propriamente dito, mas a gente vai ver a origem, como foi que chegou até as funções, né? Quando for na nossa próxima aula, na parte 2, iremos trabalhar já dando início ao conceito e conceituar as funções de forma geral, ok? Então deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar o slide para vocês aí. Acabei falando bastante, nem tinha, né? E aproveito também, né? Deixa teu like aí, tá bom? Deixa teu comentário, teu feedback. É de muita importância aí quando eu vejo o seu comentário aí no nosso vídeo, para a gente trabalhar e continuar com vídeos assim que são de suma importância para você, né? Então vamos lá. Acho que vocês já estão vendo o slide. Vamos trabalhar aí. Deixa eu avançar aqui, né? Então, ó, como eu disse, antes de ver realmente as funções em si e defini-la, conceituá-la para a gente entender, é bom a gente entender esses elementos aí, essas ferramentas aí que é de suma importância para vocês. Uma delas é o plano cartesiano. O que é que acontece com o plano cartesiano? O plano cartesiano, o próprio nome já fala, né? Ele é um plano, porém ele é cortado por 2 retas perpendiculares. E essas 2 retas, deixa eu ampliar o slide aqui, que eu estou achando que está pequenininho aí para vocês. Então deixa eu ampliar o slide aí. Ó. Essas 2 retas são retas perpendiculares, como eu disse, ela divide, né, o plano em si em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essa ideia de quadrantes é muito importante para você verificar o sinal das coordenadas, né? Ou o sinal lá na geometria de determinadas funções trigonométricas. Então é de grande importância. Aproveito também para dizer a vocês que nesse curso de álgebra a gente vai incluir as videoaulas lá de forma geral, envolvendo as funções. Primeiramente aí peço desculpa a vocês já sabem aí que a nossa aula, né, acontece no nosso homeschool, e aí de vez em quando minha menina, né, gosta de mostrar o canarinho dela, gosta de falar, tá começando a falar, vocês já sabem que é voz para cima e para baixo, né, danadinha que só, né. Então, tá esperto. Daqui uns dias vocês vão ver aí, não liguem se em alguma aula ou outra ela chegar aqui com a maior naturalidade e cantar o brilha, brilha e estrelinha para você. Eu não sei danar até, ela não pode ver o microfone
que quer cantar essas musiquinhas para vocês, né? Mas vocês compreendem, eu tenho toda certeza. O que importa é o conteúdo e a informação que a gente está trabalhando aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Então, o que eu estava dizendo, ó, o plano cartesiano, ele divide esse plano em 4 quadrantes, né? E cada quadrante desse se refere a um sinal, né? Observa que se a gente observar no primeiro quadrante, tanto para x, que é o eixo das abscissas, ó, está destacado aqui, quanto para y, acabei de destacar aqui para vocês, que é o eixo das ordenadas ou subordinadas. Então, tanto para x quanto para y, os sinais aqui são positivos, ok? Já no segundo quadrante, temos sinais positivo, ou melhor, negativo para x, positivo para y. Terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, ambos, ou melhor, y é negativo e x é positivo. Então você começa a observar essa ideia do sinal trafegando em cada função, né? Se você procurar aí no canal, você com certeza vai encontrar algum vídeo envolvendo equações, e nesses vídeos, né, que está envolvendo equação, eu comento sobre a variação de um sinal de uma equação. Então eu faço esse breve comentário aí com o pessoal aí. Okay? Então você pode dar lá uma conferida, né? Eu vou procurar depois e coloco no card aqui em cima do vídeo, e você pode clicar e ver um pouco mais sobre essa variação de sinal de equações, né? Então no caso das funções, ela respeita o mesmo padrão que as equações e varia no sinal da mesma forma, né? Tem essa ideia aí através dos quadrantes, né? Mas na frente a gente vai usar essa informação, né, dos quadrantes dentro de funções trigonométricas, tá bom? Que eu vou incluir, né, nessas aulas de álgebras que a gente está tendo. Após o conteúdo das funções reais tradicionais, a gente vai ver as funções trigonométricas inclusas, né? É um pacote grátis aí para vocês, que vai dar para vocês ver essas funções, mesmo sabendo que em geometria vocês também têm a questão das funções trigonométricas. Agora a gente só vai ver a parte algébrica, né? A gente vai ver a questão visual, gráfica, só a gente não vai se aprofundar tanto, porque isso aí já é responsabilidade da geometria. E aí é só você buscar aí nos nossos vídeos, no nosso canal, que você vai ter vídeos envolvendo as funções trigonométricas aí de forma geométrica, com mais explicações e detalhes, né? Vamos avançar aí. Então, o plano cartesiano tem esse formato, e dentro do plano cartesiano podemos formar pares ordenados. Esses pares ordenados são chamados de coordenadas, tá bom? Ou par ordenado, mas normalmente o pessoal chama de coordenada. E essa coordenada, ela é representada da seguinte forma. Aqui eu tenho o eixo x que se liga com o eixo y. Eu fazendo essa trajetória no gráfico, ó, eu tenho aí o ponto P, a coordenada P, onde na primeira linha são sempre os valores de x, e na segunda, ou melhor, na primeira coluna, né, o primeiro número são sempre os valores de x, e o segundo número é sempre os valores correspondentes a y, né? Então a gente começa a ver e ter essa possibilidade aí, ter essa ideia, né, sobre os pares ordenados, as coordenadas dentro do plano cartesiano, né? Esses pares ordenados, a gente vai ver que ele vai respeitar uma determinada lei. Mas também existem situações com as coordenadas, ó. Eu posso envolver questões no vestibular do Brasil que podem lhe perguntar sobre a igualdade de coordenadas. Como assim, professor? Ó, eu posso ter duas coordenadas que são iguais, e dentro dessas coordenadas ter incógnitas ou variáveis para você ter que descobrir. Utilizando desse exemplo aí que a gente está vendo aí, ó, calcular o valor de m e o valor de n, sabendo que as duas coordenadas são iguais, ó. Então o que isso quer dizer? Quando eu tenho igualdade de coordenada, então significa que exatamente esse danadinho e esse danadinho são iguais. Deixa eu mudar a cor. A mesma coisa acontece com o outro aqui, ó. Eu estou pintando de azulzinho, é igual a esse outro azulzinho. Então são coordenadas que tem que ser exatamente iguais. Então aí a gente vai ter que fazer duas continhas, ó. Uma a gente vai ter m mais 2 igual a 5, e a outra a gente vai ter n menos 1 igual a m de Maria.
Então, fazendo essas duas continhas, a gente vai obter esses resultados, esses valores aí. E como é que vai ser aí? Vamos lá, fazer primeiro essa, já que a segunda depende do valor de m. Então, precisa achar m primeiro. Então, m mais 2, ó, o 2 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, temos m igual a 5 menos 2, onde m é igual a 5 menos 2, 3. Esse é o valor de m. Agora, para n, n menos 1 igual a 3. N vai ser igual a 3, ó. O 1 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, 3 mais 1, então N vai ser igual a 4. E aí a gente conclui com as duas soluções, valor de M e N. Você observa que isso é quando temos igualdade de coordenadas, tá bom? Então, quando tem duas coordenadas iguais, você pode fazer essa operação numa boa. Recomendo que você volte esse vídeo, bote pause novamente e tente responder sozinho, depois de você ver a solução, tá bom? É o recomendado, normalmente eu sempre costumo recomendar isso aos meus alunos. E agora a gente vai ver a ideia, né, de como esses pares ordenados surgem, porque não é simplesmente chegar e dizer 1 e 3, 3 e 4, não. Existe o produto cartesiano. Uma coisa eu chamo a atenção, o nome fala produto cartesiano, mas não tem nada a ver com multiplicação. Tá bom? Só o nome mesmo que chamou aí de produto cartesiano. Até eu brinco com os meninos e brinquei com os alunos, né? Em sala, recentemente eu estava dando essa aula e dizendo, isso é realmente um assunto de corno, porque vocês vão ver já a gente vai ver relação binária que não tem nada a ver com o número binário, né? Pode ter uma semelhança, mas não tem a ver com o número binário. A mesma coisa se aplica a produto cartesiano, apesar do nome, ele não se refere em hipótese alguma, o nome produto não se refere em hipótese alguma à multiplicação, né? A gente vai ver que tem uma semelhança só na simbologia, mas na prática não tem nada a ver com multiplicação. Professor, o que é o produto cartesiano? O produto cartesiano, ele é uma coordenada onde o x pertence a um conjunto e o y pertence ao outro conjunto. No meu exemplo aí, eu estou dizendo que x pertence ao conjunto A e B, ou melhor, e y pertence ao conjunto B. Então, quando eu faço a união entre dois elementos, um elemento de A e um elemento de B, eu faço esse casamento, isso acontece, o que eu posso dizer, né? No nome, agora fugiu, não lembrei. Isso faz aparecer o processo do produto cartesiano. Lembrar que o x sempre será abscissa, o y, né, é a ordenada, e esse conjunto entre abscissa e ordenada, essa união, né, torna a coordenada ou par ordenado, né, e que um conjunto de pares ordenado vai gerar o nosso produto cartesiano. Vamos ver um exemplo prático aí. Temos dois conjuntos, A e B. O conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 4 e 5. Tá bom? Então, conjunto A, 1, 2 e 3, conjunto B, 4 e 5. Vamos fazer o produto cartesiano que se pede. Fazer esse produto, o produto de A por B. Cuidado para não pensar que é A vezes B, tá bom? A por B, se lê assim, A por B. Apesar de ter um x aqui e lembrar muito a multiplicação, mas não tem nada a ver com a multiplicação. Então, para fazer esse produto cartesiano, A vezes B, eu vou abrir aqui uma chaves e vou começar a colocar os pares ordenados. Primeiro eu vou trabalhar com o elemento 1. Então, eu vou fazer o par ordenado 1 com 4, 1 com 5. Então, eu sempre vou ligar cada elemento de A com cada elemento de B. Agora eu vou para o 2. Então, 2 e 4. E 2 e 5. Bom? Então, estou fazendo aí essa junção. Agora com 3, para finalizar. 3 com 4. E 3 com 5. E aí eu fecho o produto cartesiano A vezes B. Bom? Vamos lá, mais um produto cartesiano. Usando os mesmos conjuntos, vou fazer o produto cartesiano B vezes A. Então, B vezes A, ó, vê quanto é. O B por A, né? Até eu falando B vezes A. Então, eu vou ter 4, né? Que agora é o contrário. É de B para A.
Então, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 5 e 1, 5 e 2 e 5 e 3. Então veja que são diferentes, né, os produtos cartesianos. Então o produto cartesiano ele não é uma operação comutativa, tá bom? Não é uma operação comutativa, então tem que ter muito cuidado se caso isso ser pedido numa questão, né? Tem mais um aí, b ao quadrado, ou seja, isso é a mesma coisa que b por b, tá bom? B por b. Então é só fazer o b em relação a ele mesmo. Então no caso aqui, abro as chaves, eu vou ter 4 com 4 e 4 com 5. 5 com 4 e 5 com 5. Feito aí os nossos conjuntos aí numa boa, tá bom? Então feito aí, eu não estava nem aparecendo, vou aparecer agora um pouquinho para vocês, agora que eu percebi, né? Tinha ampliado o slide, mas não tinha aparecendo, agora eu estou aparecendo aqui, ó, aqui no finzinho, tá bom? Lá no cantinho. Então tá aí, temos aí esse produto, o produto cartesiano feito nisso aí. Recomendo que vocês troquem os elementos de A e B e refaçam esses exemplos aí no seu caderno. Isso vai aumentar as suas chances de memorizar essa técnica, né? Ou seja, memorizar como fazer um produto cartesiano. Vai que seja necessário, né? Na hora da prova. Vamos avançar aí o slide. E aí, esse produto cartesiano ele pode ser representado de várias formas. Ó. Eu, nos exemplos, representei na forma tabular, ou seja, entre chaves. Né? Representei lá os pares ordenados entre chaves, ou seja, as coordenadas entre chaves. Aquilo ali é a forma tabular. Mas agora eu vou mostrar a vocês outras formas. Existe o diagrama de árvore. Então peguei lá aquele mesmo conjunto, o mesmo produto cartesiano, que seria o A por B, ó, sendo aplicado nesse formato, diagrama de árvore. Lembra muito o pessoal da biologia lá, quando está aprendendo lá a primeira lei de Mendel, aquela coisa toda, né? Então lembra muito, lembra também em probabilidade o princípio multiplicativo. Então dá a lembrança aí desse produto cartesiano nesse formato, né? Não é muito usado essa representação aí. Existe essa outra representação que é muito utilizada, tá bom? Que é a representação pelo diagrama de flechas, né? Ou o diagrama de Venn, né? O pessoal tem um costume de chamar também. Então tem essa opção aí. Deixa eu ver a outra opção. A opção geométrica, né? É outra também usual, ó. Apesar do pessoal usar bastante essa aí, ser de fácil compreensão, o pessoal também utiliza para representar um produto cartesiano um gráfico, tá bom? Então pode ser representado em um gráfico. Vamos ver aí como é que seria em um gráfico. Eu vou ligar todo mundo com todo mundo. Fica aí 2 com 4, 3 com 4, com 5, com 5. Então, 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4, 1 com 5, 2 com 5, 3 com 5. Então, eu fiz a ligação todinha, completa aí, para vocês aí, na representação geométrica, né? Ou seja, no plano cartesiano, o produto cartesiano. Tranquilo? Vamos lá. Aí agora a gente chega nas relações, que é uma outra etapa. Vamos dizer que o produto cartesiano é como se fosse o embrião, né? É como se fosse lá o embriãozinho já do que a gente chama de função, tá bom? Então, do que a gente chama de função, o embrião é o produto cartesiano. Professor, e a relação binária? A relação binária é como se fosse a gestação, o período de gestação do bebê. E a função seria o próprio bebê nascido já. Por que você gosta de comparar isso aí, professor? Porque é o processo evolutivo para a gente chegar em função. Eu podia muito bem chegar aqui, minha gente, a aula de hoje é função é isso, isso e isso, e pronto, e acabou.
Poderia muito bem fazer isso. Mas eu acho de grande importância que o aluno aprenda, né, sobre esses elementos, né, é como se dissesse, aprenda sobre os bastidores, tá bom? Os bastidores das funções. Então hoje, propriamente dito, na aula de hoje, não iremos ver funções em si. Na parte 2 aqui realmente já vamos começar o pontapé nas funções e meter bronca. Na aula de hoje iremos falar desses elementos prévios, desses bastidores das funções. Então serão os elementos que a gente vai falar anteriormente. Então vamos lá, vamos falar das relações binárias aí. Que não tem nada a ver com binário, como eu tinha dito a vocês, nada a ver com número binário. A relação binária vai ser um produto cartesiano, só que dessa vez respeitando uma lei de formação. Como assim, professor? Até tem um costume de dizer que é um subconjunto do produto cartesiano. Só que agora ele vai respeitar uma lei de formação. Deixa eu dar um exemplo aqui mais concreto, porque aí nos livros diz que chama-se de relação R de A em A qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Tudo bem, na teoria é isso aí, essa relação todinha, aquela coisa toda. Mas vamos ver no popular, para você entender bem o que é relação. Observa que aí eu estou mostrando para você, os conjuntos, na verdade, as coordenadas que contém o valor de x e de y ímpar. Eu determinei uma lei de formação aqui. Então, deixa eu apagar aqui essa cor e colocar aqui um amarelo. Essa corzinha aqui, o cara não ia enxergar nada. Mas eu determinei uma lei de formação aqui. Que lei é essa? X e Y tem que ser exatamente ímpar. Então tem que ser um número ímpar para que aconteça aí a operação. Tá bom? Então a relação é pegar uma parte do produto cartesiano, uma parte especificada lá pela relação, uma lei de formação e aplicar ela. Então, por exemplo, que contém x e y ímpar é exatamente as coordenadas 1 e 5 e 3 e 5. Só tem essas coordenadas aí que contém essa aplicabilidade, como se diz a história. Então só tem elas. Só tem essa danadinha aí que tem essa aplicabilidade aí que a gente está vendo. Tá bom? Então temos aí essa formação aí, tá bom? Vamos lá. Vamos avançar aí um pouco no slide. Rapaz, lembrei. Então, como eu tinha dito a vocês, na próxima aula, na parte 2, a gente já vai começar a conceituar funções. Por isso que eu disse que ia ser uma aula rápida, 20 minutos. Mas na próxima aula a gente vai conceituar funções, vou trazer mais exemplos. E um detalhe interessante, é importante lembrar que, deixa eu colocar a tela branca aqui. Então é importante que você saiba, deixa eu ativar aqui a minha caneta e colocar a tela branca aqui. É importante que você saiba do quê? Como assim, professor? Você saiba que para chegar numa função, é preciso você compreender o que é uma relação. Que é justamente o que a gente viu. Professor, o que é uma relação? É uma parte do produto cartesiano. É preciso você entender isso aqui. Preciso você entender sobre produto cartesiano. Produto cartesiano. E é preciso você entender sobre coordenadas. Você entendendo essas três situações, ou seja, esses três tópicos, que até eu tenho o costume de dizer que é o tópico PRO, Produto, relação e coordenada, Então, PRC, eu disse PRO, vai ver. Então, é o PRC, produto, relação e coordenada, você encaixando bem esses três conceitos, você consegue conceituar bem função. E função é bem simples a forma de conceituar.
A gente vai ver, vai definir direitinho, eu vou trazer exemplos e até chegar no conceito de função. Para daí a gente começar a trabalhar com as funções reais, que é a função do primeiro grau, função do segundo grau, função composta, função afim e por aí vai. Então essa seria a nossa ideia, né, de conceituar esses conteúdos aí. Beleza? Então, ó, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço de coração, né, a oportunidade que vocês me deram. Deixa eu aparecer aí um pouquinho maior, né? Agradeço de coração essa oportunidade que vocês me deram aí por ter assistido e ficado até o final. Né? Na parte 2 de funções, como eu disse, iremos trabalhar o conceito de função em alguns exercícios, algumas questões. Essa aula de hoje ela é bem teórica mesmo, ela foi bem teórica, né? E conto com o seu like, com o seu comentário, com o seu feedback, tá bom? Te vejo na próxima e lembrando, essas nossas videoaulas aí vai sair toda segunda às 14 horas aqui no canal. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima, galera!